Muito bem-vindos, está no ar mais um episódio aqui do seu Alô Mulher, direto dos estúdios Alô TV. E hoje a gente vai falar com a Fernanda Oliveira, ela que é fisioterapeuta, terapeuta integrativa, idealizadora e conduz o Núcleo Sinérgico, que é um espaço de terapias integrativas. E a gente vai falar sobre a importância, né, Fernanda, das terapias pós-pandemia, muito mais, né? Exatamente, Eugênia. Isso engloba vários assuntos, né, que vamos prosseguir aqui. Um grande prazer estar aqui com vocês. Uma honra, né, ser sido convidada para o seu programa. Maravilhosa, uma deusa. Sou sua fã, sabe, amiga? E vamos seguir em diante, né? Sou seu bate-papo. Também estou muito feliz com a sua presença aqui, com tudo que a gente vai conversar. Então não sai daí que a gente vai falar de muita coisa boa que você não pode perder. A gente vai para um rápido break, já a gente está de volta com a Fernanda Oliveira. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos para a unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta aqui com a Fernanda Oliveira e a gente vai falar um pouco sobre terapias integrativas e a importância da gente buscar isso, né, para nossa saúde. Então, mas antes da gente falar, né, de tudo que essa mulher faz, eu quero, assim, que você conte um pouquinho a sua história pessoal, sabe? Quem é Fernanda Oliveira? Nossa, Fernanda Oliveira tem um pouquinho de história, né, em 45 anos, praticamente. Pois é, Eugênia. Eu estou aqui em Goiânia há 15 anos, né? Fui mãe cedo, esposa, dona de casa. Comecei logo depois a trabalhar, né? Em empresas organizacionais e não me identifiquei. E eu vejo muitos profissionais hoje migrando para as terapias integrativas por conta dessa necessidade de se encontrar. Então, você buscou trabalhar com terapias integrativas porque você tentou atuar ali dentro do mercado tradicional e você não foi bacana. É um mercado competitivo, gostoso até, né, um pouco, porém, acredito que é uma grande parcela hoje da humanidade, nosso planeta, está buscando se encontrar no trabalho, na verdade, também fazer algo que goste, antes do retorno do dinheiro. Então, assim, naturalmente, na minha vida, as terapias foram migrando. Ela foi de forma natural depois do Reiki, né, que eu sou especialista em Reiki massoterapia, em terapias corporais, e quando eu percebi, eu já estava até trabalhando com parceiros da minha área, sem esforço, na verdade, porque eu acho que eu sempre trabalhei com muito amor. E a fisioterapia foi antes? Foi antes. Quando eu vim para Goiânia, há 15 anos, né, 2010, Goiânia, ainda a fisioterapia não era tão, assim, para minha área, né? E aí eu já comecei alguma coisa lá, né? Conheci colegas na faculdade que trabalhavam com Reiki, com massoterapia. E aí comecei um pouco lá. Quando eu cheguei aqui, eu tive que escolher o que eu queria fazer de verdade. Porque eu ainda estava casada, já no segundo casamento. Nada acontece por acaso, né? Eu vim, acabou que eu entrei nesse mundo de forma despercebida, sem ambição nenhuma. E quando eu vi, eu já estava com o núcleo sinérgico, com terapeutas, psicólogos,
em parceiros, né, maravilhosos, se torna uma família. E eu idealizei, sim, em mente, mas aconteceu como acontece quando cresce uma família, que acontece uma teia energética, e essa teia foi crescendo de forma orgânica, praticamente, que o núcleo, nós vamos vendo que ele vai crescendo, organicamente, sem muito esforço, sem sofrimento, que é o melhor de tudo, e sempre com muito prazer, né? Então, assim, eu amo o que eu faço, eu posso dizer que eu faço o que eu amo, penso que futuramente pode ser status mesmo, porque muitas pessoas hoje trabalham apenas por dinheiro. O dinheiro é consequência de quando você faz algo por amor, quando você gosta, quando você trabalha com... Vocês pegaram essa chave? Dinheiro e o sucesso é consequência do que você faz com amor, com dedicação. E trabalhar com gente, você tem que gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. Então, o dinheiro é consequência, né? Agora, eu já cheguei a me perder algumas vezes, que a gente entra no sistema onde o mercado cobra um padrão, né, de profissional, que muitas vezes quando a gente vê, fala, não, eu quero estar dentro, eu quero me sentir pertencente nesse quadro, mas as terapias, o trabalho, e você trabalhar o autoconhecimento, né? Sócrates, Platão, eles falavam já 400 anos antes de Cristo sobre isso, a necessidade do autoconhecimento, né? E nessa época, quem tinha acesso a isso eram só os reis. Só a grande elite, né? Então, assim, olha, hoje todo mundo tem acesso a isso. Não cabe a cada um priorizar, né? Ter como exemplo de vida das pessoas que você conhece ao seu redor, qual que é o exemplo que cada um leva para a vida, e também o que a gente idealiza, porque a vida, ela tem que ter propósito. Então nós idealizamos, mas muitas vezes nós nos perdemos no propósito real do que a gente quer lá na frente, é o futuro. Então nós temos também lá no núcleo hoje propostas, né, de vivências sempre com este ideal, né, de trazer o crescimento pessoal e antes de qualquer outra. Fernanda, assim, os seus carros-chefes, né? Porque você é massoterapeuta. Sim. Então você trabalha ali com a massoterapia, você também é mestre em reiki, então você não é só reikiana, mas você também ensina outras pessoas a utilizarem essa ferramenta. Qual que é a sua ferramenta principal? Sabe, assim, quando a gente fala de Fernanda Oliveira, o que vem, assim, de forma principal como essa atuação terapêutica? Uma pergunta de início, a massoterapia, o contato direto com o corpo. E o que isso significa para você? Sabe, quando você pensa em massoterapia, como é que isso mexe com você, sabe? Como é que isso revela você? Me traz eu tenho até uma tatuagem, né, que representa as egípcias curandeiras, que é um bracelete que eu tenho, que trabalha muito esse contato da cura de forma indireta com o diálogo. O diálogo vem depois do contato físico, que geralmente nós temos o contato físico, né? Primeiro o contato verbal, depois o físico, né? E esse contato direto com o corpo, ele é muito diferente, porque não é todo mundo que está aberto para isso, de entregar um corpo para alguém. Eu me sinto privilegiada de sentir que as pessoas confiam no meu trabalho, né? Já tem 15 anos que eu trabalho com isso, e elogios, e as pessoas, eu sempre penso que estou aprendendo, né? Sempre tenho que aprender, mas é tão bom sentir que a necessidade de um corpo no toque, no carinho, no afago, Perfeito. que não seja sexual. Porque eu sou terapeuta corporal também, sou psicóloga. É maravilhosa. Terapeuta corporal. Sim. E o meu TCC na formação foi essa coisa do toque no processo da psicoterapia, porque eu também utilizo toques, né, massagens, pequenas massagens durante o meu atendimento.
E um livro que me inspirou muito foi aquele Toque, o significado mínimo da pele. Olha, Então, assim, a pele, ela é o sentido mais antigo do corpo. do toque, nós assopramos, nós tocamos no outro de forma inconsciente. Então, existem registros ali muito antigos. Demais, das articulações, fazer uma massagem na articulação, aquela dor, aquela energia que está acumulada nesses pontos, ela é liberada através de uma massagem, no toque, no sentido de confiança, no pertencimento do cliente, paciente, que seja. Mas a partir do momento que você libera, porque não é todo mundo que consegue de início liberar isso, né? Mas no toque eu trabalho também com manipulação de psicobioenergia. É um trabalho um pouquinho espiritual de liberação energética. Então, eu vejo, eu sinto, né? Porque o terapeuta, ele vai ficando mais apurado, como se diz, mais sensível para o trabalho energético quando se trabalha com o corpo diretamente. Aí também associo com a manipulação de psicobioenergia e o biomagnetismo médico. Então, O que é biomagnetismo médico? Explica, porque eu não sei. Ninguém fala do biomagnetismo médico. O biomagnetismo médico é uma medicina que eu acredito que é uma medicina do futuro também. Ela já é a medicina do futuro. Por quê? Ela é um trabalho usado com os ímãs, polo negativo, positivo, de Gauss. É um tipo diferente de ímã, de magnetismo, que vai com a cinésio, né, na comunicação do corpo terapeuta e corpo do paciente, vai identificando através de rastreios pontos que estão hiperácidos e hiperalcalinos, que precisam como se fosse uma regulagem na bateria de um carro, para você ter uma noção. Então eu vou lá, coloco positivo, está muito negativo, positivo. Então eu faço uma regulagem, Mas primeiro, protocolo você identifica isso através de uma... da conversa, da cinésio, do corpo, da pessoa. Ela não precisa verbalizar Da nada. ressonância. Da né? ressonância. Perfeito. Então, responde. Hoje, até na pastoral da criança, é usado. Do bebezinho, muitas vezes, não fala. Então, para identificar doenças. Para também, vamos supor, adaptar uma alimentação para a criança desnutrida. Então, é muito legal, assim. Ela é muito interessante. Ela é usada e é... O biomagnetismo ele é associado com a cinésio. Com a cinésio. São diferentes, então. A cinésio é, vamos supor, sim, não. Eugênia, você faz você, Eugênia, você se chama Eugênia, você se chama Eugênia, e se você não se chama Eugênia, ele abre, entendeu? Então, assim, isso é só um exemplo. Então deu certo, né? Eu me chamo Eugênia. Sim, porque você programa, né? O terapeuta, ele programa o corpo conforme a resposta que ele quer receber. Tanto sim quanto não. Isso aqui do cinésio, eu lembrei muito do Theta Healing também. Você conhece o Theta Healing? Conheço. Eles têm também essas programações. Assim. Ah, interessante. Então, aí trabalhando com o biomagnetismo, além de identificar pontos ácidos, alcalinos, nós também fazemos o quê? Trabalhamos os parasitas e fazemos a liberação emocional magnética. Uau. E trabalhamos com a frequência também. Controle parasitário através do campo energético? Exatamente, falando de frequência já agora. Já porque é muita coisa, né? Porque o Góes, que desenvolveu o biomagnetismo, né? Ele era médico, mas o primeiro descobridor trabalhava também na NASA. A NASA tinha uma câmara, tem ainda, né? Que quando os astronautas vêm do espaço, eles precisam passar por essa ordem magnética para eles terem equilíbrio, para terem uma saúde, né? Voltar para a dinâmica da Terra. E aí ele adaptou para nós usarmos, né? Terapeuta usar, para todo mundo ter um pouco de acesso a isso. Não é completo igual de lá, mas com os rastreios que o Góes ele adaptou no biomagnetismo, fez com que a gente trabalhasse de forma mais simples, mas ela é eficaz. Ela é eficaz. Nossa, eu achei fantástico. Sim, tem teste de laboratório. Então, assim, você tem comprovação, tá? De estudos. Não é nada místico. Não é místico. Eu gosto muito do estudo científico comprovado. O Reiki, ele é comprovado, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, e tem comprovação Reiki, a acupuntura, e foram feitos testes com luvas de metal, de aço, para ver se essa energia realmente ela funcionasse com luva ou sem luva num ser vivo. E funciona.
Então, você é um terapeuta de reiki reconhecido com seu certificado, com certificação, ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo com reiki. Então, tem os níveis até o mestrado. O reiki ele é muito democrático, porque qualquer pessoa pode se tornar reikiana, qualquer terapeuta, qualquer pessoa, basta ela querer. E se aprofundar ou não. Uma vez o reikiano tocando em uma pessoa, ela recebe um pouco de reiki. O reiki ele é uma canalização de energia A pessoa, quando universal. ela se torna, então, reikiana, ela se torna já um canal. Ele se torna um canal de reiki. Então, assim, uma vez reikiano sempre... Tem um preço isso, Pena? Sim, tem um preço. De dinheiro? Tudo tem um preço. Tudo tem. Eu falo assim, é como se quando você se torna um terapeuta, né? Vou me tornar reikiano. Sim. Você paga um preço por isso energeticamente? Assim, por exemplo, tem coisas que você não tem mais escolha. Assim, a escolha é que nunca vai ser mais a mesma coisa. Vai sempre melhorar. O reiki, ele é tão interessante que nós saímos do biomagnetismo, migramos pro reiki. Mas segura aí que a gente vai para um rápido break. Já a gente está de volta com a Fernanda Oliveira. Ela vai falar um pouco mais pra gente sobre o reiki e como ela faz para conciliar as multitarefas do dia a dia dela. Porque essa mulher aqui, gente, ela é multi mesmo. Então não sai daí que a gente já tá de volta com a Fernanda Oliveira. É já. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, 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 todo mundo vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal. Estamos de volta aqui com a Fernanda Oliveira. Ela está contando tudo pra gente sobre ferramentas terapêuticas, biomagnetismo, reiki. Então ela vai continuar aqui falando um pouquinho pra gente sobre o reiki, né, Fernanda? Você estava falando que o reiki ele é reconhecido e uma pessoa reikiana ela pode atuar terapeuticamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. A partir do nível 1, né, que ela trabalha com o Shokurei, que é o ideograma mestre do reiki, ela pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, qualquer país, como terapeuta integrativo. De sucesso. E como que surgiu, assim, esse chamado seu com o reiki, né? Porque você fez todos os Sim, é muito louco, né? Porque não só comigo, como eu vejo com os alunos. O aluno de reiki, ele já chega praticamente reikiano. Só precisa da conexão, da sincronização do mestre. Porque é um processo ritualístico mesmo, né? A sincronização não é um ritual assim, não, mas é um processo lindo entre mestre e aluno, né? Mas todos ali estão aprendendo um com o outro, sempre existe troca. Eu estou sempre disponível para os alunos. Eu gosto muito dessa conversa, porque sempre tem uma notícia diferente, uma experiência diferente. Porque o reiki, ele é universal. Então o universo, ele é o quê? Ele é sempre múltiplo, ele está crescendo a todo momento. Nós estamos aqui, é criação a todo momento. Então, as terapias, vejo, principalmente quando se trabalha com energia universal, ela está sempre mudando. Eu adoro esse processo de mudança, de crescimento. E nós podemos adaptar. Então, você, Eugênia, reikiana, você pode adaptar a sua terapia conforme você sentir necessidade, de forma livre e gostosa, tem que ser prazerosa. E é assim que o paciente, o receptor, recebe a terapia. Uma vez eu ouvi isso, que existe a Eu adoro essa liberdade. Eu gosto. E uma vez eu ouvi isso de uma psicóloga muito renomada, assim, mais de 40 anos de atuação, uma profissional que eu admiro muito.
E ela me falou isso, né? Porque, por exemplo, tem o acesso, tem a ferramenta, mas cada pessoa traz uma medicina. Cada um tem Que unida a ferramenta é uma forma única de oferecer isso para o Claro, porque nós estamos falando também de frequência. A frequência está para todo lado. Então, hoje, até na medicina, né? As faculdades grandes, hoje já em Campinas, a Unicamp, a USP, já estuda até a espiritualidade hoje. Isso está sendo levado a sério. Então, o ser espiritual, ele faz parte da medicina. Hoje não, talvez, da medicina tradicional ainda, mas A medicina tradicional mesmo é a Ayurveda. Exatamente. Que traz todas essas questões. Natural. Inclusive, é uma coisa que eu acho importante a gente falar aqui, que você trabalha como massoterapeuta, a massagem, além de liberar, né, porque a gente falou aqui que libera traumas, coisas registradas, Emoções pesadas. mas rejuvenesce também. Demais. Fala um pouquinho pra gente, assim. Por conta dos hormônios, né, que são produzidos. Então, durante uma sessão de 1 hora, você lhe produz todos os hormônios que você produz num sono de 8 horas. 8 horas isso? dormidas. Vocês ouviram 8 horas dormidas em 1 hora. Então, pra você que não faz massagem, E é verdade, porque é tão nítido. A pessoa termina ali, ela vai embora, tem vontade de tirar foto. Vou tirar uma fotografia para registrar, porque sai da impressão que fez um botox no rosto ali em 1 hora. Por quê? Por conta dos hormônios, o relaxamento, o próprio óleo, né? o próprio óleo, você se permitir receber algo de alguém. Porque hoje, uma grande parcela também tem essa limitação, né? Não consegue muito se entregar, se permitir, né? Fernanda, isso é muito Se real. presentear. E principalmente nós mulheres. Nós porque- estamos sempre Exato. Exato. Aí a gente precisa, né? E eu fico feliz que isso tem crescido cada vez mais, né? Porque antigamente era um artigo de luxo, trabalhar com terapia, trabalhar não, pagar por terapia, por massagem, um processo, até vamos pensar aqui que nem um café filosófico lá de bate-papo de núcleo de mulheres, que nós estamos, né, já atuando, mas vai crescer cada vez mais. E então, assim, você vê públicos e públicos. Hoje englobou. Então, a visão, desde aquela pessoa que, às vezes, muitas pessoas não tinham conhecimento, né? Um grupo de pessoas hoje que todo mundo fala de terapia e de energia. Você pode assistir um vídeo, você pode assistir um jornal, você pode ver uma entrevista, todo mundo fala de energia. Então, você vê que a humanidade, nós pensamos muitas vezes, nós temos pensamentos, às vezes, tão negativos, né? Então, assim, que a gente meio que, vamos desistir de tudo isso. Mas o processo é lento aos nossos olhos. Mas ele está acontecendo sempre, ele não cessa. Então, nós precisamos acreditar nisso. E ter essa paciência com a gente, porque às vezes a gente, poxa, tem hora que eu vejo pessoas que desistem delas mesmas, né? No processo terapêutico, na conversa, no bate-papo ali, quando eu faço uma anamnese ali holística, né? Eu vejo pessoas que começam desistindo delas mesmas. Como é que, aproveitando que você está falando disso, porque eu te acompanho, Fernanda, assim, eu sei que você, e a gente vai falar um pouquinho do núcleo já, ela toca ali um núcleo cinético, um espaço enorme com várias terapias, com vários projetos, e é mãe, e é profissional. Muitos terapeutas, né, são lá uma grande administradora ali de uma gestão de pessoas. Gestão de pessoas, Airbnb, né? Com vivências, né, experiências terapêuticas. Como que você faz para ainda assim cuidar da sua saúde energética, cuidar de você e conciliar todos esses papéis? Porque eu digo assim, né, eu tenho percebido aqui conversando com mulheres a cada semana, que esse é o desafio da mulher moderna. É o grande desafio, e a mulher moderna, ela se cobra demais. Então, o que me ajuda muito? Eu tenho uma mente muito tranquila, muitas vezes, né? Eu tenho colegas que começaram já na área e começaram se cobrando muito, e logo, nossa, meu Deus, peraí, você tem que se permitir descansar. Eu me permito. Não, agora eu falo de todo mundo. É hora de eu dar uma parada? Eu vou dar uma parada. Que seja no meio do dia. Dou meu intervalo. A vantagem de trabalhar com isso é que você, de uma certa forma, você consegue conciliar seus horários. Claro que é uma loucura, né? Que você falou, é muita coisa que eu faço. Só que quando eu percebo, eu converso com o meu corpo, como eu converso com o seu corpo. Vocês pegaram essa chave? Ela conversa com o corpo. Com o corpo, com o ambiente, né? Nós usamos tantas técnicas, nós temos técnicas para tudo, para preparar um ambiente, que nem agora para uma entrevista.
Então nós conversamos, tudo tem consciência, tudo. A poltrona tem consciência, parece coisa de louco, né? Mas uma mesa tem consciência. Ela está servindo e nós... Parece muito místico. Parece muito místico, mas é real, sim. Tudo tem consciência. Olha, você tem um objeto que é seu. Você consegue atrair esse objeto quando ele se perde, através da consciência que ele tem com você. Desse processo energético, essa ligação, né? Esse magnetismo. Nós ligamos o magnetismo para todo A lado. radiestesia traz muito essa informação, né? Nesse campo. Exatamente. Isso, quando a gente se aprofunda, é tão interessante que você abre o campo. Você abre o campo mental e frontal, o seu chakra frontal, porque no Reiki nós trabalhamos nos chakras, né? Tem mais de 80 mil chakras no corpo, mas os principais, né? Os chakras de primeira linha. São chakras, Sérgio, porque às vezes Sim, quem está assistindo a gente não sabe o que é um chakra. Os chakras são vórtices que temos. É como se fosse, vou dar um exemplo. Nós estudamos anatomia na escola. Seria a anatomia energética do ser humano, em todos os seres. Todos os seres têm chakras, né? De alguma forma tem uma formação ali desses vórtices energéticos que copiam galáxias, porque se nós formos vermos, é uma coisa de louco, é uma viagem muito louca, mas o universo, ele é todo assim. Então nós estudamos, quando você vai olhar o processo dos chakras, a rotação, o processo de rotação, o magnetismo, a perfeição de que, para que tudo corra bem, o que é necessário aconteça, vai muito além do que a gente imagina. Nós ainda estamos trabalhando para isso. Então, é isso que eu gosto, né? De trabalhar com esse crescimento, com esse pensamento da evolução, do crescimento, da mudança a todo momento. A cada fração de segundo existe mudança. Eu acho muito bonito ver você falar assim, e eu te agradeço pela coragem, porque não é todo mundo que tem coragem de falar, sabe, assim, desses temas mais expandidos. Então, eu estou muito feliz. E eu quero cópias. E eu quero aproveitar que a gente está entrando assim nisso, para você falar um pouco mais do núcleo. Como que surgiu assim, esse desejo de criar um espaço terapêutico como núcleo? Parece que você trouxe aqui um cristal que... Sim, o quartzo branco, né? O quartzo, ele é uma ferramenta que nós usamos na terapia, no Reiki também, tem Reiki com cristais. Você quer mostrar a câmera? Mostro. Ele é um quartzo praticamente bruto, ele é bruto, é um quartzo verdadeiro branco, e ele representa, não só representa, como ele atua também na conexão dos seres. Então, ele é essencial aqui no nosso planeta, é o elemento essencial para nos mostrar também a nossa interdependência de todos os seres aqui. Ele conecta tudo. Então, nós vemos, às vezes, no filme de ficção, Senhor dos Anéis, tem ali uma luzinha no cristal, aqui um cajado, na ponta do cajado, nada mais é do que uma representação da realidade. Então, o cristal aqui, eu trouxe, né, para nos conectarmos também, que ele é uma ferramenta maravilhosa. E o núcleo é isso. É essa interdependência de planta, de água, de gente, de animais, que lá tem animais também, tem os bichinhos, né, os pets. E para sairmos um pouco desse... Lá tem muito concreto, né, são 500 metros quadrados de construção, mas a gente sente uma natureza ali. E sente ali, todo mundo que chega no núcleo sente tudo isso. E eu idealizei de forma mental, né? Um dia eu pensei, estava sozinha, atuava ali na Leopoldo de Bulhões, ali no setor Pedro. Estava sozinha, trabalhando assim, gente, sou geminiana, né? Será que tá certo isso, trabalhar sozinha? E aí eu consultei uma colega, que é uma guru, que mora no Rio. E ela falou, Fernanda, você tem que trabalhar em grupo. Talvez vai mentalizando, vai usando mindset, que eu sempre gostei disso, de atrair, poder de atração, poder de trabalho mental, né, de atuar mente e coração para o que você deseja. E assim, eu nunca gostei muito... Que a mente cria, mas o coração que é magnético. É magnético, que atrai, né? E aí nós emanamos as nossas frequências, né? E atraímos conforme que a gente emana, né? Então é uma resposta... na verdade, lógica de tudo que corre no universo, de verdade. Então, Eugênia, eu comecei a mentalizar, aí foi chegando, na verdade, eu nunca postei nada de parceria, nunca. Na verdade, o Reiki tem técnicas, sim, de você idealizar e concretizar desejos.
E eu pensei sempre que eu sempre desejei que fosse de forma natural. Sempre de forma natural. Nada agressivo, nada desrespeitando o tempo, né? Eu sempre gosto de respeitar a alquimia do tempo, né? A alquimia e... Adoro como você fala, alquimia do tempo. Alquimia do tempo, né? Perfeito, é a sorte de todas as cores. O tempo cura, o tempo ele machuca também, claro, mas ele também cura e nos faz crescer. E é com o tempo. Você falou o Senhor de todas as coisas, eu lembrei daquela música do Caetano, uma homenagem ao tempo. Sim, Deixa o tempo, é linda, é uma homenagem que faz dos tempos, maravilhoso, porque muitas vezes a gente está aprendendo cada vez mais. Eu vejo nas escolas, as crianças estão sofrendo estufo para correr contra o tempo. E, poxa, nós temos a fase bebê, temos as fases humanas. A gente precisa respeitar essas fases. É necessário. Então, eu vejo, é tão triste você ver as pessoas correndo contra o tempo. E aí vem logo a velhice, você olha para trás, correu. O que você fez disso? Exato. Não é? Exatamente. É como se a gente esquece de apreciar a dádiva do presente, né? Toda a forma que a cultura está vivendo o tempo, tira a gente desse lugar presente, que é um lugar real. É um lugar real, viver o foco. A meditação nada mais é do que isso. Nós também fazemos ciclos de roda de meditação. E a meditação é isso, Eugênia. Você está focada. Você diria que todos esses caminhos, né, que inclusive tem lá no núcleo, assim, através das terapias, massagem, reiki, astrologia, psicoterapia, trabalho de grupo, Pilates Sol, é para ensinar a gente a respeitar o que me tem. Sim, exatamente. Ótima colocação. Amei. Não, você me trouxe isso, assim, na conversa. Foi isso, e sentir pertencente, porque eu vejo que a humanidade, nós estamos vendo o que está acontecendo. O processo individual está crescendo cada vez mais, principalmente nas redes sociais, até no processo terapêutico, muitos terapeutas. Nós precisamos estar todos unidos. O seu crescimento é o meu crescimento. Perfeito. Precisamos crescer juntos. E aproveitando que a gente está falando dessa integração, dessa união, né, desse trabalho coletivo, conta um pouquinho, assim, o que o núcleo cinético oferece hoje, né, que é o seu espaço terapêutico. Sim. Quantas terapias, os tipos de terapia, os projetos, né, é acessível, qualquer um pode chegar. Qualquer um está convidado. É uma casa-mãe aberta para todos os terapeutas. O núcleo, ele recebe psicólogos já renomados, pessoas que estão começando. Você que é psicólogo, que não se sente ainda pertencente, que precisa se sentir mais à vontade numa casa, como se fosse na sua casa. Porque eu estou lá, eu recebo, eu sou a mãe, eu sinto que eu sou mãe, né? Eu sou uma guardiã de todos. E lá, a minha maior preocupação é essa, você se sentir bem, estar feliz. Eu sempre converso com o mundo. Tem que estar feliz, tem que ser feliz aqui, tem que ser leve, tem que ser tranquilo. E o núcleo se tornou organicamente, de forma natural, tudo isso. As pessoas chegam, o terapeuta chega, o paciente, o cliente chega, ele se sente à vontade, como se estivesse no lar. É verdade. É porque também eu sempre tive uma gasturinha de clínica padronizada, médica, muito assim. E o sentir é essencial. Os recepcionistas são os gatos. São os gatos, mas tem um projeto, vamos começar esse mês, agora de maio. Maio é muito forte, né? Meu aniversário, mês de mãe. E as pessoas que chegarem vão receber uma massagem aos olhos, essenciais, vão receber, tá? É porque a recepção tinha que ser diferente, né? Eu sempre idealizei esse tipo de recepção. A recepção é você chegar, você já chega no núcleo, você já é recebida pelas plantas. Sim. Plantas de cura. É isso que eu tô falando, as plantas dos gatos, você tem uma gato. Não, é engraçado. Os gatos, às vezes, estão ali, sobe escada com as pessoas, descem, acompanham, levam até a porta. Você vê isso, né, Eugênia? Você também percebe. Todo mundo fala isso, né? Então, é isso. É essa verdade mesmo do sentir. E o sentir, ele é essencial. Mais do que quando a gente tem muitas pessoas falam, olha aquele ambiente, um exemplo, né? Olha primeiro antes de sentir. Quando você fala assim de sentir, olhar primeiro antes de sentir. Tem uma demanda que o núcleo recebe de forma mais
Qual a maior demanda do núcleo? Sim, hoje, Uma busca específica também. olha, são várias, Júlia. Todas, quase todas, desde eu trabalho com pessoas com dependência química, depressão, pessoas, pacientes de hospitais psiquiátricos também, mas desde de quem vai ali simplesmente com uma massagem terapêutica para fazer talvez um cone para desobstruir esse ponto da mente, na cabeça, para soltar um pouco a mandíbula, porque nós mulheres guardamos muitas emoções. Então eu faço, desenvolvi um processo terapêutico para liberar essa emoção guardada, né? E até isso, até esse ponto, né? Que é pessoas, pacientes, nós recebemos até casos emergenciais. Então, hoje eu vou atender um caso bem emergencial de uma pessoa que me liga, eu estou a todo momento atendendo pessoas, eu não desligo o celular, não tem problema. Eu consigo conciliar, graças a Deus, o reiki, ele recompõe energia, né? Então você não fica muito cansada quando você é reikiano. Então, você consegue multiplicar muito a energia. E você também desenvolve lá no núcleo alguns trabalhos sociais, é verdade? Sim, grupos, sim, até as vivências. Conta um pouquinho, assim, pra gente, esses exatamente. trabalhos, né, que são abertos. Sim. E como que as pessoas fazem pra te acompanhar, é acessível, sabe? Conta um pouquinho desse trabalho social também que você não fez. Sim, lá os terapeutas, a grande maioria faz atendimento também social, né? Algumas psicólogas trabalham na ouvidoria da mulher, né? Você é parabéns, lindo trabalho, tenho orgulho disso. A Renata Fiorese também. E nós estamos abertos para quem precisa mesmo de um atendimento social, arrecadação de alimentos também nas vivências, todas as vivências, quase todas, nós pedimos uma colaboração e esses alimentos são direcionados às vezes para uma mãezinha que precisa mais, né, uma família. Nós não escolhemos assim diretamente, porque aparece, é incrível, não precisa de muito esforço, aí chega a gente lá na porta e tal. Eu atendo no núcleo da Fernanda, né, ali como psicóloga, e eu também não foi indicação, eu fui levada. Porque a gente tem algumas pessoas em comum, né, assim, muitos. Exatamente, somos em 12 terapeutas lá hoje. E eu fui muito de forma orgânica mesmo. Forma orgânica, assim, eu tenho que pedir que fosse assim, sem peso, sem forçar nada. É isso que tem que ser. E como que gostoso, assim. E como que as pessoas encontram você, o núcleo? Sim. Quem quer continuar te acompanhando nas redes? Tem o nosso Instagram. Eu vou colocar até a agenda desse mês, né? Ótimo. No núcleo sinérgico, núcleo.sinérgico. Simplesmente isso, núcleo.sinérgico. A logo é uma logo bem colorida com mãos, né? Que representam esse trabalho integrativo. Sigam, vão acompanhando, porque esse mês em específico terá muita coisa boa. Inclusive dia 30, dia 31, terá benzimento, a vivência do cacau sagrado, a maravilhosa Luciana, é uma gaúcha, está aqui no estado. Ela veio só para esse momento aqui. Exatamente, conheceu o núcleo, se apaixonou. E vamos fazer uma fogueira e a manipulação do cacau, desde a torra, com cânticos, uma preparação energética de muito amor. Ai, que legal. Para esse trabalho. Será todo preparado no núcleo. Uau! Todo de forma orgânica. Você já preparou o cacau? Exatamente. Sabe como se faz chocolate? Essa é uma oportunidade. Além de ser terapêutico, O né, chocolate de acompanhar o processo. natural. Nada de ingredientes, nada de ativos industrializados. Uau! Fora a energia que o cacau traz, né? O cacau, ele tem essa questão da integração, né? Sim. Porque é como se a árvore do cacau, ela não dá para fazer uma monocultura de cacau, por exemplo. Porque ela não desenvolve, ela precisa da biodiversidade para ela poder, então ela traz essa coisa da união, né, dos diferentes. O cacau, ele traz força física também, o elixir de força, né, que era usado pelos povos, né, antigos incas, maias, os astecas, era um elixir, até a própria semente era usada como uma moeda de troca. Então, o cacau sagrado, ele traz essa força física, de verdade, física, e dilata, expande os nossos chakras, principalmente o laríngeo e o cardíaco. Então, a energia de amor que é proporcionada, que é aberta, na troca ali nessa roda de pessoas com pessoas, ela traz curas
curas e curas e curas naquele momento, com fogo também. Você foi falando isso, né? Cacau, fogueira, benzimento. Eu fui lembrando assim que a cura, né? O futuro é ancestral. É ancestral, Que a gente voltar pra essa... Eu até arrepio. Nossa, eu também, mas é isso. Porque nós precisamos simples, voltar né? para a nossa essência. Nós nos tornamos humanos domesticados. Nietzsche fala isso, né? Então, nós precisamos voltar agora para o autoconhecimento, né? É isso. Não é só o autoconhecimento, quem sou eu. É de onde eu vim, a minha ancestralidade, me identificar, As raízes. trazer identidade, raiz para cada pessoa. Porque eu vejo pessoas chegarem nessas vivências, nas terapias, perdidas. Elas não sabem onde estão, não sabem para onde vão. E sem raiz não vai para lugar Sem nenhum. direcionamento. Então, é isso. A essência de tudo isso no núcleo, a proposta maior é essa. Esse propósito. E vamos aqui com calma, porque a gente ainda tem um próximo bloco e ela vai deixar uma mensagem final sobre tudo isso que ela faz, né? E o que ajuda ela também a manter a resiliência para conciliar papéis, trabalhar na própria cura e poder oferecer isso também, essa rede de apoio, né? Com o que nem você falou. Porque realmente o núcleo cinético é isso, é esse lugar que acolhe todo mundo. Então não sai daí, a gente vai para um rápido break, já a gente está de volta com o último bloco, aqui com a Fernanda Oliveira. Até já! Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta aqui com a Fernanda Oliveira e ela vai deixar uma mensagem registrada desse programa, né, Fernanda? Assim, uma mensagem inspiradora que te ajudou e que pode te ajudar você aí também. Então, é com ela agora. Show. O que eu tenho a dizer para você que está me vendo agora, ao longo da minha experiência, né, nesses anos e anos, é que eu tenho aprendido é que nós não podemos desistir de nós. Não desista de você. Dê uma chance para você. E o terapeuta está aqui para isso, né? Então, dê uma chance. Nós aprendemos tanto a dar chance para o outro. Então, antes de qualquer coisa, precisamos dar chance para nós. E é isso que eu tenho a dizer. Maravilha, é uma mensagem maravilhosa, porque como você falou, né? Nós mulheres doamos. É muito necessário a gente se priorizar, se olhar e dar uma chance pra gente mesma. Maravilhosa, mensagem fantástica. Quero te agradecer pela presença aqui. Obrigada. Quero agradecer também a minha parceira, Vanessa Costa, que ela sempre aqui, ó, tá sendo parceira nos looks aqui no Alô Mulher. E tem esse colar também, né, que eu achei desde a hora Carol Abdala, as peças dela, essa ágata marrom, bordada a ouro. Ela faz peças únicas, de pedras, de trabalho, né? A ágata, ela tem trabalho de trazer confiança, pertencimento, ela traz a energia de amor. Então, a ágata, ela tem esse grande poder. Eu sempre uso, eu gosto, né, em alguns momentos. E não só a ágata, né? Ela tem de tudo. Tem olho de tigre, tem todos os cristais, tudo com propósito, né? Cada pedra traz uma energia. Então, as pedras da Carol, a Carol também é minha aluna, reikiana, terapeuta maravilhosa.
E eu gosto disso, dessa autenticidade que ela traz para cada um. Você tem que voltar aqui pra gente falar só de pedra. Sim. E assim, trazer identidade, né? Cada um se identifica com alguma pedra a mais, né? Então, o que eu acho mais interessante do trabalho da Carol, ela olhar para você e falar assim, não, você combina com a pedra tal, a pedra te representa, essa pedra, ó. Então acompanhe de Vanessa Costa, Carol Abdala, que é diferenciado, vocês viram aqui, né? E esse foi o Alô Mulher dessa semana, na Copa de Caveira. Amei. Porque a Alô TV. As melhores estão aqui.